Eu sou o Marcos Torquato, moro aqui na cidade vizinha, em Jandira, e gostaria de estar aproveitando para parabenizar e agradecer ao programa Profissões. É um prazer muito grande estar com vocês e estar parabenizando toda a equipe aqui do quadro Profissões. Em 1998 lancei meu primeiro livro chamado Devaneios de um Poeta. E aí eu fiquei desempregado. Num primeiro momento a gente fica chateado, tal, e depois eu falei, graças a Deus, porque ao ficar desempregado eu vi que eu tinha livros, e aí saí me aventurando, vendendo livros de porta em porta. Vendi em toda a região oeste, aqui, em especial na cidade de Osasco. Sempre fui muito bem recebido aqui na cidade de Osasco, até o ponto de me sentir, de certa forma, osasquense, né? Ou, no dizer do Chaplin, eu podia estar dizendo que eu sou um cidadão do mundo, que eu acho que a arte é bacana justamente por isso, porque não tem fronteira. Ela nos dá a liberdade da gente saber que antes de qualquer coisa, antes de todo pensamento, o ser humano é um ser humano, então, portanto, livre. E aí eu acho que a arte ela acaba mostrando que não existe fronteira. Então, assim, eu achei muito bacana meu trabalho, porque o pessoal falava, a gente sempre ouve a história que poesia não vende, aí eu fui na contramão de tudo isso, e eu vendi 5.000 livros porta a porta. Até foi engraçado, porque quando eu comecei, eu pegava aquela sacolinha de supermercado, era novo, e aí saía eu lá vendendo meus livros timidamente. Depois fui me desinibindo, e aí eu cheguei a bater a marca dos 5.000 livros, vendendo livro porta a porta, livro de poesia. Inclusive, na última edição, que o livro chegou em 3 edições, eu vendi 1.000 livros em um prazo de 3 meses, assim. Então achei bacana. E para esse ano eu pretendo lançar o livro Curvas do Tempo, e tô aí, né, batalhando em busca de patrocínio, batendo na porta das empresas, conversando com diversos empresários. Vamos ver se esse ano a gente consegue tá lançando esse livro. É uma luta, mas é muito bacana. Para mim é muito prazeroso viver de poesia. E aí eu sou uma pessoa que tem a necessidade de estar criando projetos, sempre estou empreendendo. Não dei tão certo ainda, mas a gente está indo na luta, né? Quem sabe a gente uma hora emplaca. Eu sempre costumo me espelhar no exemplo do Thomas Edison. Thomas Edison, antes de conseguir a lâmpada, a invenção da lâmpada, ele tentou 2.000 vezes. Então, quando perguntaram para ele, um repórter uma vez disse que se ele não estava contente de ter fracassado tantas vezes, ele falou, não, eu não fracassei nenhuma vez, eu apenas tive um processo de 2.000 passos. Então, acho que a vida é isso, né? A gente não existe fracasso, a gente tem que estar tentando, tem que estar batalhando, persistindo. E eu estou com esse gás todo para esse ano que está chegando aí, quer dizer, que já chegou. Agora também sou pai, estou trabalhando numa empresa, pretendo em breve me desligar, porque eu quero lançar meu livro e viver de poesia de novo. Eu sempre gostei de ler, desde que eu me conheci por gente. Acho que com os 12 anos sempre tive uma avidez muito grande pelo conhecimento, em busca, assim, até às vezes aquela coisa que fica muito espalhada, não talvez tão direcionada, às vezes a gente acaba se perdendo, porque eu acho que o poeta ou o artista, de modo geral, ele não pode ter preconceito com nada. Então, assim, eu leio de tudo, assim, mesmo assunto que de repente não me interessa. Eu não tenho preconceitos religiosos nem sexuais. Aliás, eu procuro sempre estar isento dos preconceitos. Então, eu acho que o escrever ele acaba dando isso. Agora, que eu lembro assim que eu iniciei a escrever mesmo aos 16 anos. E aí com uns 22 eu já tinha meu livro escrito, consegui publicar aos 23. E de lá para cá eu venho fazendo isso. Aí eu não sei por que cargas d'água, assim, quando eu lancei o livro foi em 98, até 2001 eu fui presidente do movimento Berço das Artes e consegui desenvolver alguns trabalhos literários, fiz 3 antologias com outros autores organizados por mim. Então eu escrevo acho que desde os 16 anos e procuro estar escrevendo sempre. Gosto da poesia. A poesia ela brota, né? Eu acho que a gente nasce com essa vertente, assim como você é jornalista, assim como você de repente optou pelo lado da televisão e outros optam pela parte da escrita. Eu acho que é uma coisa que está inerente na alma. Eu agora estou tentando escrever um livro de negócios onde eu vou passar as experiências que eu vivi, porque como eu vim de livro de 98 até 2001, eu fui em Campinas, eu fui em Jundiaí, andei toda a região oeste, andei muito aqui em Osasco, bati nas portas de Alphaville, tomando nãos e sims. Então, assim, eu acho que agora eu vou tentar essa coisa nova, que talvez seja até um lado mais técnico. Mas eu acho que é da natureza, não é que eu escolhi a poesia. Eu gosto de poesia, eu amo a poesia.
Então assim, agora eu vou arriscar nesse livro de negócios, mas de forma muito informal, que é meu olhar diante do que eu vi nos comércios. Então assim, eu vi algumas coisas que eu achei que não são bacanas, outras que eu achei que são bacanas, para tentar até, de certa forma, incentivar as pessoas a estar melhorando o seu negócio. E aí eu também busquei o conhecimento nos livros. Eu busquei, li Philip Kotler, li Pai Rico, Pai Pobre. Eu li diversos livros. O ano retrasado, por exemplo, eu li em torno de 50 livros. Esse ano eu já estou lendo o livro do dono da Cacau Show, estou terminando. Comprei mais uns 10 livros aí esses dias, que eu também referente a negócio. E eu quero ver se eu consigo fazer um livro para poder acrescentar alguma coisa de bom nas pessoas. Então acho que, mas voltando à questão da poesia, a poesia para mim é natural. Então assim, é uma coisa que eu nem digo que eu sou um escritor profissional, porque eu escrevo quando me dá vontade. Talvez eu até peque por isso, mas agora eu estou tentando me reeducar para eu estar conseguindo criar mais, com mais obras aí para... Esse ano que passou, em 2011, aí, não me lembro exatamente quando, eu tive o prazer de estar assistindo um espetáculo da Elisa Lucinda, que é uma atriz global e ela tem um trabalho muito bacana, que é Parem de Falar Mal da Rotina. O que ela fez? Ela teatralizou a poesia. Então assim, ela tem ganho muito dinheiro, até não sei qual o valor, mas assim, ela vive boa parte ela passa com a poesia. Então acho que a poesia ela tem que estar se adequando também ao momento. A poesia, ela como toda a arte, como a vida, ela tem que se adequar ao que está acontecendo. Hoje, por exemplo, eu escrevo poesias curtas, a maior parte das poesias são curtas, objetivas, porque como a vida tem esse dinamismo todo, essa rapidez, eu acredito que sim, eu acho que as pessoas nunca vão perder a poeticidade das coisas, né? E aí a gente não pode ter um mundo tão frio, tão prático a ponto de abandonar a poesia. Eu acho que lançando meu próximo livro, eu até tenho um projeto, eu quero ver se com esse lançamento eu consigo vender 1000 livros em um dia só. E aí eu tenho uma estratégia, né? Eu estou lançando inclusive o selo Empresa Amiga da Leitura, que vai ser lançado no dia do lançamento do Curvas do Tempo. E estou batalhando em prol de empresas que estejam interessadas em estar apoiando e acreditam que a poesia pode ser um diferencial na vida das pessoas. Eu acho que a própria cidade de Osasco ela cai nesse sentido, porque ela acaba se rendendo. O último desfile que ocorreu aí de 7 de setembro, ela retratou a literatura. O desfile teve como temática principal a literatura. Então acho que isso é um avanço, porque o mundo hoje onde a pessoa tem tido desamor, tem sido violento, eu acho que é justamente pela falta de poesia, pela falta de arte, pela falta do contato com a cultura na vida das pessoas. Eu acho que quando o ser humano começar a sentir mais a importância da arte, a importância do desenvolvimento cultural, eu acho que a gente vai resolver um monte de coisa. Eu acho que não há necessidade tanto de polícia na rua, mas sim necessidade de escolas, necessidade de desenvolvimento cultural e educacional. Existem produtos que são de entretenimento, que são esses grandes best-sellers. Agora, a literatura de qualidade, eu acredito que talvez no mundo inteiro não se tenha um campo tão amplo. Porém, o que diferencia uma literatura de boa qualidade, eu acho que é justamente o tempo. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cuba. É um livro que vem, acho que mais ou menos desde 1800, mas ele talvez nunca vai ser um grande best-seller, mas que vem se firmando na história. Como um Don Quixote do Miguel de Cervantes, que já existe há 400 anos, eu acho que talvez bons livros de qualidade, ele acaba sendo não de grandes explosões em termos de consumo, mas perdura no tempo. Eu acho que essa é uma diferença básica. E outra coisa também, eu acho que as escolas, todo segmento social, deveria ter como ponto de apoio, como uma preocupação primeira, está incentivando, porque infelizmente hoje o próprio professor, muitos professores, às vezes nem eles têm conhecimento sobre nada. Então assim, eu acho que a escola, eu acho que é desenvolver o hábito, acho que é começar a plantar a semente. Eu acho que eu contribuí muito e vou contribuir sempre dessa forma. Eu acho que eu lanço sementes. Quando eu vendo meus livros, talvez eu nem esteja preocupado em vender 1 milhão. É lógico, se a gente vender é muito bom, como o André Bianco fez, eu acho que assim, tá de parabéns, é uma pessoa que dentro do estilo literário conseguiu uma grande abrangência, mas eu acho que a preocupação maior é estar despertando o hábito.
Então, assim, talvez quando a pessoa lê livros que não tenha tanta preocupação literária, mas sim de entretenimento, ela esteja contribuindo para que as pessoas consigam ter o acesso. Então, assim, eu acho que esses livros que acabam explodindo de forma, assim, avassaladora, como Harry Potter, como o livro Anjos e Demônios agora me falhou o nome do autor, Dan Brown, né? Dan Brown. Eu acho que eles acabam contribuindo nesse sentido, que aí abre as portas para o hábito e aí as pessoas vão buscar livros com maior qualidade. Então acho que a poesia talvez ela caia nisso, né? A poesia talvez não seja um produto que vá abranger uma massa, mas ela consegue abranger um número de pessoas. E aí a gente tem que estar semeando a semente. Eu acho que o meu trabalho é esse, é semeando. Graças a Deus sempre tive a sorte, né? Desde o meu primeiro livro, porque na verdade eu iniciei a convite de um amigo, o Celso Portela, que é um poeta que mora em Itapevi. Na época, em 1994, eu tinha 17 anos, nós fundamos um movimento chamado Itapevi Artista. E aí, com esse movimento, eu comecei a conhecer pessoas aqui de Osasco, onde eu conhecia a Ana Leite, conhecia a Vera Lúcia, a Mara Monteiro, o próprio Eduardo Dias e um monte de pessoas aí que escrevem. E aí eu participava de um movimento também chamado MAEPO, que é Movimento Poetas, Artistas e Escritores da cidade de Osasco. Então, como o movimento fiz um livro em 94 com Portela, que era a antologia Itapevi Itarte, né? Que era Itapevi Artistas, que era o movimento literário da cidade de Itapevi. Então eu consegui patrocínio na época. Quando eu lancei meu livro, eu usei a mesma estratégia. Eu saí batendo meu livro de porta em porta, pegava uma folhinha sulfite lá toda amassada, às vezes não tinha nenhum texto tão definido, e fui batendo de porta em porta, conversando com um, conversando com o outro. Graças a Deus eu não tive tantos nãos. Talvez aquele entusiasmo, aquela vontade toda de fazer, eu acho que eu encantava as pessoas e eu perdia poucos gols. Então na hora que eu ia, eu fechava o negócio. Hoje talvez falta um pouco de motivação, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que com certeza esse ano meu livro vai sair, ele está pronto, eu só preciso de apoio cultural para estar lançando. Eu acho que esse ano não pode passar. Mas assim, não é por falta de luta. Eu geralmente sempre procurei a fazer o livro e montar diagramação. Tenho um sonho de estar abrindo a minha editora, que é a editora Jangada, que eu já uso o selo. Então eu tenho esse sonho de estar montando a minha própria editora. Eu nunca procurei uma editora para fazer meu livro, assim, porque o que acontece? A poesia não é um produto tão comercializado, ela não tem grandes mercados. Assim, exceto a Elisa Lucinda, acho que tem sido uma contribuição muito forte nesse sentido que ela está teatralizando e aí as pessoas estão tendo acesso. Acho que a peça dela foi vista talvez por mais de 1 milhão de pessoas, assim, ela tem apresentado essa peça no Brasil inteiro, então eu acho que ela acaba sendo um apoio muito grande. Até o próprio Saramago veio no Brasil e parabenizou a peça. O Saramago até tinha um estigma de uma pessoa, né, muito exigente, era uma pessoa bastante rigorosa, e o próprio Saramago elogiou a peça dela. Então eu acho que é a semente, né? Voltando à questão do custo, eu nunca procurei editora porque eu prefiro produzir, porque aí eu tenho mais margem para trabalhar. Por outro lado, eu não consigo as prateleiras das livrarias. Mas é porque eu optei para vender dessa forma, né? Hoje, qual que é a minha intenção? Minha intenção é no próximo ano, eu vou estar teatralizando também meu livro, estou conversando com algumas pessoas, já é um projeto que eu tenho há muito tempo, e eu vou ver se esse ano eu consigo fazer essas coisas, que é um espetáculo chamado Prelúdio Poético, que infelizmente eu tinha um grupo que nós iríamos fazer, acho que em 2000, não me lembro o ano exatamente, e aí nós tivemos alguns problemas com a Secretaria de Cultura de Jandira, e aí, por vaidades, que infelizmente acontece isso. Eu, por exemplo, quando eu lancei meu livro, eu me tornei uma pessoa muito pública, muito conhecida aqui na região, saí em jornais direto, e aí o pessoal acha que você é candidato, que você vai ser vereador, e aí o pessoal quer te envolver no meio da política, já começa a pegar birra, e não, eu queria tão somente produzir cultura, tão somente vender meus livros, tão somente fazer minhas coisas, e tão somente contribuir com a sociedade. Assim, e aí um candidato numa cidade provinciana, com mentalidade provinciana, às vezes cria birra, trava, quer impedir que você use o lugar público. É um absurdo, acontece isso. Osasco, ela tem uma característica diferente de toda a região. Eu acho que Osasco, ela, quer queira, quer não, é a cidade locomotiva. Eu acho que a cidade de Osasco, ela é a referência, até pela força comercial que ela tem. Eu, aqui em Osasco, eu tenho muitos amigos, como eu já citei alguns nomes,
faço parte aí do movimento que infelizmente está parado, que é o movimento o Maepo. E outro dia uma pessoa do Maepo, a Vera, me perguntou se ela reativar o Maepo. Eu falei, não, eu venho com o maior prazer. Vendi muitos livros em Osasco, sou grato a Osasco, eu peguei ali Antônio C. Costa de ponta a ponta, vendi, andei na Primitivo Bianco, na João Batista. Eu acho que minha relação é essa, e eu acho que todo mundo tem uma relação com Osasco. Eu acho que é impossível morar na região oeste aqui de Itapevi e tem que vir em Osasco, porque Antônio Agu é um caso à parte. Ela é a locomotiva da região nesse sentido comercial. Assim, você tem mais opções de roupa. Tanto é que assim, a Osasco é como se fosse a 25 em São Paulo. Ela é a cidade que acaba sendo locomotiva e é a menos provinciana. E eu acho que o passo aí que a administração tomou, não sei assim quem é o secretário, não me lembro, mas assim, essa ideia de ter colocado a literatura como mote para o desfile, eu acho que é fantástica. Eu acho que o Brasil, para sair dessa situação negativa, né, o pessoal às vezes quer taxar Jandira. Infelizmente hoje, como morador jandirense, a gente ouve piadas quando a gente sai na região em função dessa situação drástica que a cidade está vivendo. A gente ouve piadas, mas eu acho que a única forma para sair dessa situação triste é através da poesia, através da boa música, através da pintura, através de qualquer manifestação cultural, porque o artista ele tem uma sensibilidade diferenciada, e eu acho que enquanto ser humano, eu penso o seguinte: tudo é passageiro. Então assim, não vale a pena colocar a mão em dinheiro público. Eu acho que o Brasil vai melhorar no instante que as pessoas se conscientizar que nós fazemos parte de um todo, e que se eu, por exemplo, tirar dinheiro público, igual infelizmente já aconteceu em Jandira, que acontece, vira e mexe, está acontecendo, que o prefeito desviou não sei quantos milhões da merenda. Então assim, esse tipo de comportamento, na verdade, vai refletir lá na frente. Então assim, eu acho que o artista, graças a Deus, eu falo por mim, pelas pessoas que eu conheço, a gente não age dessa forma, a nossa alma não está contaminada por esse interesse, por essa ganância. Eu acho que quando a gente colocar mais poesia, vamos ter mais suavidade na sociedade. Haja vista que os países que são mais desenvolvidos são aqueles que têm uma cultura mais desenvolvida. O Japão, por exemplo, passou por uma catástrofe grande aí, com acidentes naturais, e em nenhum momento houve saque, né? Os mercados não foram saqueados. No Brasil, infelizmente, se uma carreta cai, é comum as pessoas ir lá saquear. Quer dizer, é uma pessoa que precisaria de ajuda naquele momento, mas infelizmente algumas pessoas se comportam de forma muito errada. Mas tudo isso é falta do desenvolvimento cultural. Então eu, como agente cultural, morador, né, em Jandira, assim, tive o prazer de ser presidente do Berço das Artes, e eu posso falar com muita tranquilidade, com muita, assim, sem preocupação nenhuma, sem medo de errar, que eu fiz um trabalho muito bom para Jandira. Assim, no sentido, eu fiz 3 encontros culturais na cidade de Jandira, e pretendo fazer de novo, pretendo reativar o movimento esse ano, e a gente está produzindo, porque quando nós estamos levando cultura para as pessoas, até um amigo meu sempre falava, o Miguel Mortaga, ele costumava dizer: nossa, Torquato, as pessoas entram no seu evento de uma forma, entra às vezes carrancuda, endurecida, e sai suavizada. Então acho que a cultura ela tem o seu poder de transformação, e a gente precisa insistir nisso. É uma semente muito boa, muito poderosa, que inclusive a mudança dos hábitos. Eu acho que tudo está relacionado aos nossos hábitos, porque também não adianta assim, às vezes a pessoa é doutor, mestre sei lá, em PhD em alguma coisa, mas tem o hábito da corrupção. Então a cultura vai além de títulos, ela é uma questão dos hábitos. Eu fiz um livro, demorei acho que uns 2, 3 anos. Então assim, o dinheiro foi se diluindo. Hoje eu percebo a necessidade de aliar quantidade a espaço de tempo. Eu não percebi essa equação, né? Embora fala espaço e velocidade, né? Qualquer coisa assim que a física fala, hoje eu percebo a necessidade de vender rápido e produzir de novo, e tá dinamizando essa venda, né? Então, de que forma? Eu pretendo, através do selo Empresa Amiga da Leitura, no lançamento, está vendendo cotas antecipadas para os empresários. Até se tiver empresário interessado em estar adquirindo cotas, as cotas vão ser com 100 livros, em preços módicos, a venda antecipada. Essa é uma das propostas que eu estou lançando, né? Na verdade, no dia vai ser um dia de entrega, mas aí eu consegui vender
antecipado e no dia está entregando os 1000 livros. Quando eu fiz um livro, o Devaneios de um Poeta, eu procurei algumas distribuidoras, bati na porta da Catavento. A Catavento, na época, dominava o mercado, eu não sei como está hoje, e outras editoras, Chinaglia, outras distribuidoras. Só que aí elas queriam 70% do preço da capa, então para mim era muito caro. Cheguei a colocar em algumas livrarias, só que aí, como é poesia, você não consegue a vitrine. Você não consegue estar na vitrine, então o seu livro fica escondido. E aí, como eu conseguia vender nas livrarias? Eu conseguia porque eu dava as entrevistas nos jornais, eu visitava todas as cidades que eu visitava, eu procurava saber o jornal que tinha lá, e aí eu agradeço, a minha estratégia era essa. Ribalta. Estou na ribalta da vida, olhando a água lânguida e turva do pobre Tietê. Ouço a voz ecoando por esta cidade entorpecida. O crepúsculo está entorpecido, o dia está entorpecido. No profundo silêncio, ouço as flores gritarem por ar puro. Ouço o gorjeio dos pássaros que buscam liberdade. Desço da ribalta, deito-me na água do Tietê e vejo que minha espécie é menos limpa que sua água. A ribalta é assim, eu estou no palco da vida olhando, né, e olhando todas essas situações. É bem isso, acho que ela acaba dizendo que é. Eu acho que às vezes o comportamento humano, às vezes nos torna... A pessoa que suja o Tietê e que polui o Tietê, que não preserva o meio ambiente, eu acho que ele acaba sendo menos limpo do que essa água, né? Como a corrupção é uma coisa intolerável, acho que a gente não tem que ter tolerância com atos de corrupção em hipótese alguma. Então acho que a ribalta é essa alfinetada, né? E um apelo aí que eu faço para o Tietê. Eu tenho uma poesia também com o nome de Tietê, porque eu lembro quando eu era garoto, tinha 12 anos, em 1986 o Brasil recebeu milhões e milhões de dólares para a despoluição do Tietê do Japão, e aí esse dinheiro se perdeu. Hoje a gente tem visto umas ações mais práticas, e eu torço muito para ver essa despoluição, né? Tomara que quando antes de morrer, eu consiga ver, né? Agora eu sou pai, a minha filha chama Sofia, né? Minha esposa é Edna Rosa, então eu espero que pelo menos minha filha consiga ver essa despoluição, né? Então a gente torce. A vida é uma coisa muito maravilhosa, muito fantástica. Eu acho que é uma coisa, assim, eu acho que é uma pergunta subjetiva, aliás, é uma pergunta objetiva, mas ela requer uma resposta subjetiva. Porque eu acho que a vida é uma grande oportunidade que Deus deu para que a gente possa desfrutar dessa maravilha, né? É uma dádiva, eu acho que é uma dádiva, não teria outra palavra senão está dizendo que é uma dádiva. E muito rápida, né? Eu acho que a gente tem que estar antenado também que as coisas vão muito rápido. Então, assim, a gente tem que evitar problemas, né? Evitar conflitos. Acho que a vida é isso, é para ser vivida. O poeta é esse sonhador, é um ser que sonha em melhorar, é uma voz que clama no deserto, né? Quase, é uma voz que clama no deserto. Eu acho que talvez Jesus tenha sido o grande poeta da humanidade, né? A pessoa que sonha com transformação, que sonha em estar melhorando a vida, né? E também louco, né? Porque como diz o ditado, né? De poeta e louco todo mundo tem um pouco. Então vai ver também, acho que essa necessidade aí de mudar. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu tenho a necessidade de estar criando, né? Em 2001, por exemplo, eu criei o livro Escrever com Arte, que é um projeto onde eu selecionei os 50 melhores textos de uma escola e fiz um livro. Acho que é um projeto que é a menina dos meus olhos. Pretendo esse ano fazer 60 livros na região oeste. Isso ligado à diretoria de ensino Itapevi. Eu vou estou encaminhando a proposta por esses dias. Vamos ver se eu consigo, né? Mas aí eu preciso dos parceiros empresários que põem a mão no bolso, porque como poeta, infelizmente, a gente às vezes não tem tanta facilidade para ganhar dinheiro, né? Então, acho que é isso. Eu agradeço aí a oportunidade. Eu acho que, assim, você está contribuindo muito, independente de ser eu. Acho que quando o André Bianco veio aqui, eu infelizmente não tive o prazer de ver a entrevista dele, mas eu vou estar procurando na internet para estar olhando, conhecendo mais o trabalho. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, de pessoas como você que abram as portas para os artistas. Então, parabéns. Eu espero que você abra as portas de outros artistas, né, de outras pessoas. Então, assim, eu até vou depois indicar um nome para você, que é o Wisner Fraga, que é um amigo meu lá de São Carlos, que sempre estava aqui em São Paulo. Então, se você puder abrir as portas, eu tenho gente para encaminhar. Então, obrigado a você, é um prazer. Obrigado a Sônia, ao Bruno. Espero que eu possa ter contribuído com algumas coisas. Então, obrigadão. Ausência das flores. Sinto a ausência das flores
Vejo-me na presença das pedras. As pétalas do meu caminho desapareceram. Fiquei na trilha dos espinhos. Vejo-me entre as pedras. Sinto a emoção de estar e não saber o porquê. Um dia posso descobrir.